aqui em cima das informações a respeito do influenciador Ítalo Santos, tá? Isso porque, gente, agora o que a gente tem de informação aí, que acaba de chegar, é que o influenciador, ele deixou a mansão assim que soube, não se sabe como, né, de um mandado de busca e apreensão nesse condomínio de luxo que ele mora lá em João Pessoa, tá bom? Essa apreensão aconteceu, portanto, ontem, na quarta-feira. As equipes da Polícia Militar foram até o local e o paraibano, que está sendo investigado por exploração de menores de idade nas redes sociais, não foi encontrado, tá? A decisão do mandado, da busca e de apreensão foi proferida pelo juiz titular da primeira vara da infância e da juventude, Adailton Lacer Correia Porto. A decisão autorizava buscas para apreender, vejam vocês, celulares, computadores e outros equipamentos usados em gravações feitas pelo paraibano. Isso aqui é muito grave, muitíssimo grave, porque da maneira como está posto aqui, da maneira como a gente tem aqui de informação para trazer para você, o Ítalo provavelmente soube, né, que a polícia iria até a residência dele e, portanto, tomou a decisão ali de deixar o local. Só para você ter uma ideia, os investigadores, assim que chegam na frente lá da casa do influenciador, nesse condomínio de luxo, né, eles constataram ali que o Ítalo deixou, aparentemente a casa havia sido deixada há pouco tempo e itens estavam funcionando ainda. Por exemplo, uma máquina de lavar estava em pleno funcionamento, ou seja, indicando que não fazia muito tempo que eles tinham deixado a residência, talvez já cientes da chegada da polícia. A gente tem imagens que chegam do perfil Choquei, que mostram aí um momento em que os investigadores eles vão adentrando a residência do influenciador Ítalo Santos, né? E aí você vai observando que provavelmente foi feito o arrombamento, né, das portas ali para que os investigadores conseguissem entrar no local, certo? E aí aqui você vai vendo também, ó, o que eles já apreenderam. Obviamente apreenderam itens que vão ser utilizados para essa investigação, mas não provavelmente conseguiram aquilo que eles mais queriam, que é o telefone do influenciador e os equipamentos como computadores que ele utilizava. Estes itens, observe o que eu vou falar agora, vão ser fundamentais para aprofundar a investigação. Porque preste atenção no que eu vou falar aqui agora para vocês. Se a polícia encontrar conteúdo infantil daquele jeito que você sabe qual é, esse cara vai preso, tá? Se ele tinha nos aparelhos dele, nos celulares, nos computadores, conteúdo de pornografia dessa galera que ele filmava, dessas crianças, desses adolescentes, esse cara vai preso. E a polícia, vejam vocês, pela minha experiência em cobertura desses casos, quando um investigado faz o que o Ítalo Santos fez aqui, a polícia, o Ministério Público, todos os investigadores entendem como sinal de obstrução de provas, tá? Se isso de fato acontecer, as autoridades podem mandar um mandado de prisão. E aí ele vai passar a ser considerado fugitivo. O Adailton, que fez o pedido, também informou que, caso seja entendido que a saída de Ítalo do condomínio configure um obstáculo aos trabalhos das autoridades e até mesmo, né, gente, a destruição de provas, pode ter esse mandado de prisão. Abre aspas. Estou aguardando o pronunciamento do Ministério Público e, se isso for realmente entendido como obstáculo ao trabalho da Justiça, pode até resultar em uma prisão preventiva. O G1 entrou em contato com a defesa de Ítalo Santos, que informou que o influenciador vai se pronunciar por meio de vídeo, mas não deu a data para isso. Sobre a busca e apreensão, o advogado disse não estar sabendo. Então essas imagens aí, elas são muito importantes para que a polícia, a partir de agora, entre nesse caso e, obviamente, consiga, né, recuperar esses aparelhos celulares. Sobretudo o celular dele, tá? Que eu acho que nessa altura do campeonato, para ser muito sincero, eu acho que a polícia... Vejam o que eu vou falar agora, tá? Na minha opinião, a polícia já tinha que ter conseguido
esses itens do Ítalo. Na minha opinião, esses itens já tinham que estar sob posse da polícia, né? Na minha avaliação, a polícia até demorou nesse caso aí para poder fazer esse pedido, não é? Porque veja, olha a gravidade desse caso. Olha a gravidade desse caso. O influenciador deixa o local, né? Ele deixa a casa dele. Pra mim tá muito óbvio que o Ítalo tá querendo destruir provas e tá querendo esconder algo. Porque se o cara, no momento em que a polícia chega na casa dele para fazer busca e apreensão de aparelhos eletrônicos, celulares, computadores, a polícia chega lá e não encontra nada disso, ele pegou tudo isso, sumiu e, se bobear, até destruiu essas provas. E aí, gente, aqui é um atestado. A polícia tem que mandar prender esse cara, porque aqui é um atestado de que existem provas que podem comprometer a situação dele. Imagina se os investigadores encontram vídeos íntimos de todas essas pessoas que estavam lá no celular dele. É papel fundamental, inclusive, com certeza ele tem Apple, ele tem iPhone, essas coisas, que a Apple forneça os dados das redes dele, né? Para que a polícia e os investigadores possam verificar a existência desse tipo de prova. Porque não faz sentido. Gente, é muito simples. Quem não deve, não teme. Agora, quem deve, faz o que ele fez. Só para você ter uma ideia, tá? Até a van, essa imagem que você vê agora é da van. Uma van lá do Ítalo, né? Essa van foi encontrada pela polícia ali, uma van personalizada, né, de adesivos do influenciador ali, foi encontrada abandonada na noite dessa quarta-feira no bairro de Mangabeira, em João Pessoa, próxima à penitenciária feminina. Segundo informações do portal R7, os moradores da região afirmaram não saber como é que esse veículo chegou lá. O automóvel apresentava imagens do influenciador e de uma menor de idade, mas estavam parcialmente descaracterizados, com parte dos adesivos removidos, possivelmente para dificultar a identificação. A polícia suspeita que o veículo tenha sido usado para transportar objetos retirados da residência de Ítalo poucas horas antes também do cumprimento de mandado de busca e apreensão. A ordem judicial assinada pelo juiz Adailton Correia Porto determinou a apreensão de equipamentos eletrônicos utilizados na produção de conteúdo, a identificação dos pais dos adolescentes que apareciam nos vídeos e também a suspensão temporária do acesso do influenciador às redes sociais. A defesa do Ítalo Santos anunciou que estava deixando o caso. O influenciador agora foi alvo dessa busca e apreensão aí, e evidentemente fica o questionamento: a polícia precisa entrar nesse caso rapidamente, os juízes precisam agir rapidamente antes que as provas de fato sejam deletadas, porque se encontrar conteúdo infantil do jeito que você sabe que eu tô falando, esse cara tem que ir pra cadeia, e aí a coisa é mais séria do que se imaginava. Concorda comigo? Compartilha esse vídeo, siga o perfil também, tá? Porque afinal de contas, mais gente precisa ser informada a respeito desses absurdos que a gente está descobrindo a respeito do caso Ítalo Santos, tá bom? Muito bem, então tem aí a imagem da van para você, né? Olha lá, a imagem dessa van parcialmente descaracterizada, que pode ter sido utilizada aí para o transporte desses equipamentos, né? Após a busca e apreensão, como eu mencionei, a defesa do Ítalo Santos deixou o caso. A justiça também determinou que as plataformas suspendam os perfis e apaguem as contas e conteúdos que apareçam ali crianças e adolescentes. A suspensão já havia sido determinada ontem de maneira judicial, mas na tarde dessa quarta-feira ainda estavam acessíveis contas como Facebook e Instagram. O Jornal Nacional também pediu explicações à Meta, mas ainda não respondeu. Ou a Meta ainda não respondeu. Já o Google, que é dono do YouTube, declarou que ainda não foi intimado, mas já está trabalhando para remover os vídeos e desmonetizando o canal do influenciador. Depois da operação de busca e apreensão na casa do influenciador, a defesa de Ítalo Santos anunciou que irá abandonar o caso. A informação foi divulgada inclusive durante o Jornal Nacional desta quarta-feira. O Felca também falou a respeito desse assunto, evidentemente, na entrevista que ele deu ao Altas Horas nessa semana. Mas antes de falar do Felca, tem imagem da van. Olha aí, imagens que a Choquei também publicou dessa van parcialmente descaracterizada. Reparem, os adesivos foram arrancados ali, tá vendo? E jogados no chão. Olha como é sério essa situação toda, não é? Então assim, quem não deve não teme. Eu sempre vou falar a mesma coisa, não é? É realmente complicado. O Felca, então, ele foi lá para Altas Horas, né? Já tem a imagem dele no Altas Horas
E é importante a gente ter uma noção de que o Felca, nessa entrevista, ele fala: quem tem que ter medo são eles. Ele participou do programa exibido nesse sábado para comentar a repercussão sobre o seu vídeo chamado Adultização, na qual ele denunciou o influenciador paraibano Ítalo Santos por exploração de menores e também discutiu os riscos das redes sociais para crianças e adolescentes. No programa apresentado por Serginho Groisman, Felca falou sobre as críticas e ameaças que surgiram desde a publicação do conteúdo na quinta-feira. Aí ele disse: algumas ameaças sim, algumas críticas, movimentos de difamação para tentar me credibilizar. Eu e meus amigos sabíamos o que estávamos fazendo, que era grande, tudo era esperado. Quem tem que ter medo são eles. Então, o humorista destacou ainda a seriedade do tema, mesmo diante das possíveis retaliações. E aí, isso ele vai falar na entrevista e a gente vai ver no sábado, tá? É que a gente já acabou sabendo antes. Ó, ele disse assim, abre aspas: talvez venham ameaças, alguns processos, pessoas insatisfeitas. Existem pedófilos que se incomodaram pessoalmente por quebrar o esquema de pedofilia deles. Vão se sentir atacados e bater de frente. Mas, sinceramente, quem tem que ter medo são eles. Não uma pessoa que está denunciando. Quem tem que ter medo são eles. Felca também comentou sobre o alcance do vídeo e as reações do público, destacando que muitas pessoas assistem na horizontal, algo raro na era digital, em que a maioria consome conteúdo na vertical, e que algumas famílias chegaram a se reunir para assistir ao vídeo. Se você não se sente indignado, você não é um ser humano. Eu, como me senti, tinha um público, simplesmente liguei a câmera e falei, disse ele. O juiz também da Vara da Infância e da Juventude de João Pessoa contou ao perfil Choquei informações sobre menores da idade da turma de Ítalo Santos. A gente tem um print aí, ó, que a gente mostra agora pra você em detalhes, olha lá. Juiz fala sobre menores de idade da turma de Ítalo Santos. Foram encaminhados para a casa dos seus respectivos pais, tá? Essa é uma informação também importante, porque muita gente queria saber para onde esses menores foram, para onde eles foram direcionados, se a polícia, o Conselho Tutelar entrou na história, mas eles voltaram para as casas dos pais, tá? A denúncia sobre o Ítalo Santos viralizou também e atingiu 5 milhões de impressões no X, tá bom? Por enquanto a informação que temos é que as crianças e adolescentes já foram encaminhadas para a casa dos seus respectivos pais. Eles serão contactados para que possamos ouvi-los em juízo, e as crianças também serão ouvidas por nossa equipe multidisciplinar, composta por assistentes sociais, psicólogos e pedagogos. Traz a informação aí. Ou seja, gente, conclusão, esse caso está longe de ter um desfecho. E na minha opinião, ele vai ser preso, tá? Aguardem, não vai demorar. Vocês podem me cobrar aqui, pela minha experiência, que eu já trabalhei em porta de delegacia cobrindo esse tipo de caso, ele vai ser preso. Porque o que ele fez aí, ao sumir com os equipamentos que a polícia foi buscar, né? Foi fazer a apreensão, é uma clara obstrução de justiça, tá? É obstáculo que você cria para impedir que a justiça consiga as provas. Se você está solto, se você não está preso, você está obstruindo, você está impedindo que a polícia trabalhe em cima desse caso. E quando isso acontece, os investigadores, os juízes entendem que essa pessoa está atrapalhando a investigação. E como é que faz para resolver isso? Prendem ela. Ítalo Santos vai ser preso e não vai demorar. Pode me cobrar. Pode me cobrar. Tá bom? E que bom que seja preso, porque aparentemente ele tá escondendo alguma coisa. Mais do que a gente imaginava, tá? Que nojento, né? Que nojento. Gente, e outra coisa, para os advogados abandonarem o caso, aí tem coisa. Para os advogados abandonarem o caso, aí tem coisa. Olha só, gente, antes de sair, não esquece